Neste terceiro momento da aula, iremos abordar como representar esses grafos utilizando estruturas de dados, certo? A primeira forma de representar é utilizando matrizes de adjacências. Então, nós temos uma matriz N por N, onde o elemento AIJ da matriz ele vai ser igual a 1 se existir uma aresta ou um arco conectando o vértice I ao vértice J, e vai ser 0 caso contrário, certo? E quais são as propriedades dessa matriz? Ela vai ser simétrica para grafos direcionados, ou seja, para o elemento IJ, se esse elemento for 1, o elemento JI também vai ser igual a 1, certo? Então nós vamos ter uma matriz simétrica. A consulta, ou seja, verificar se existe adjacência entre dois vértices é rápido, certo? É tempo constante. Nós temos aqui. E essa matriz ela vai ocupar n ao quadrado espaços, certo? Porque aí você realmente tem n ao quadrado posições, né, para representar a sua matriz. Então, para um grafo aqui simples, nós temos esse grafo aqui com 6 vértices e a matriz de adjacência correspondente seria essa matriz. Então, percebam que ela é simétrica, como eu havia mencionado. A diagonal principal é composta por zeros, né? Para esse exemplo, como não existe laços. E o elemento, por exemplo, 1, 4 da matriz, nós temos que o elemento 4, 1 também é igual a 1. O elemento 6, 4 sendo 1, nós temos também o 4, 6, ou seja, é uma matriz simétrica, tá? Para um grafo não direcionado, certo? E, por outro lado, nós temos também a representação utilizando a matriz de adjacência para um grafo direcionado. Então, nesse caso, a matriz ela não é simétrica. Lembrando que o fato de existir um arco saindo de um vértice e incidindo em outro não implica na existência do arco em sentido contrário, certo? Então, por exemplo, aqui quando a gente examina a matriz, vemos que existe, né, um arco saindo do vértice V4 e incidindo aqui no vértice V1, mas por outro lado não existe um arco saindo de V1 e incidindo no vértice V4, certo? Então essa matriz para um grafo direcionado ela não é simétrica. Outra forma de representar os grafos é através de listas de adjacência. Então nós vamos ter aqui n listas, né, uma lista para cada vértice, e essa lista vai conter todos os vértices adjacentes ao vértice em questão, como a gente vai ver na figura. Então a propriedade dela é que ela vai ocupar menos memória. Pensando aí um pouco em listas encadeadas, a gente vai ter menos posições para representar o nosso grafo. No entanto, verificar a adjacência entre os vértices vai tomar mais tempo, certo? Pode ser que seja necessário fazer aqui uma operação de busca e ela vai ter complexidade de ordem linear, certo? Vendo aqui a representação desse grafo, nós temos esse grafo com 5 vértices. Então percebam que existem exatamente 5 listas, né? Uma lista, segunda, terceira, quarta e quinta. E cada lista vai conter a quantidade de vértices adjacentes a cada nó da lista, né? Então, por exemplo, para a lista de vértices adjacentes ao vértice V5, nós temos aqui apenas o vértice V3 e depois aqui apontando para uma posição nula. Por outro lado, para o vértice V3, ele é adjacente a todos os outros vértices. Nós temos aqui um ponteiro, né, pensando lá em lista encadeada, apontando para um nó 1, depois outro ponteiro apontando para o nó 2, e assim sucessivamente até apontar para o null, né? Certo? Então, nesse caso, perceba que diferentemente da matriz de adjacência, nós temos aqui uma economia de memória, certo? Utilizar essa representação, dependendo de como for implementado, vai ocupar menos memória, mas verificar, por exemplo, se o vértice 3 é adjacente ao vértice 5, implica em percorrer essa lista até que seja encontrada essa informação. Então, começando aqui dessa posição do vetor, né, pensando que essa aqui representa um vetor de ponteiros, primeiro seria verificado aqui esse nó, depois viria para esse, depois para esse,
até chegar nesse e verificar que de fato o vértice 3 é adjacente ao vértice 5, diferentemente do que ocorre na matriz, onde simplesmente a gente consegue acessar o elemento, né, A35 e verificar se ali tem um 1 ou um 0, ou um valor diferente de 0 e saber, né, se esses vértices são adjacentes, certo? Então nós temos aqui um pequeno exercício de fixação para realmente relacionar os conceitos que vimos nesse primeiro momento com esse grafo. Então nós temos esse grafo aqui que ele pode ser definido dessa forma, o conjunto V e A, V contendo 7 vértices e o conjunto A contendo 7 arestas, e algumas perguntas, né, para a gente poder fixar um pouco aqueles conceitos. Esse grafo ele é simples, então sim, né, o grafo é simples porque ele não contém arestas paralelas e não contém também laços, né. Esse grafo ele é completo? Não. Então por quê? Porque lembrando lá do conceito de grafo completo, é necessário que o grafo ele contenha arestas que conectem qualquer par de vértices. Então, por exemplo, V1 não está conectado a V3, V1 não está conectado a V4, nem a V5 e assim sucessivamente, certo? Esse grafo ele é regular? Também não. Por quê? Porque um grafo, para ser dito regular, todos os vértices devem possuir o mesmo grau. E nesse grafo aqui nós temos, por exemplo, o V3 contendo grau 3, o V5 contendo grau 3, no entanto existe aqui o V1 contendo grau 1, e o V7 contendo grau 1 e o V4 contendo grau 2, certo? Então para esse caso aqui, esse grafo não é regular, certo? O grafo é conexo? Então lembrando do conceito de grafo conexo, deve existir um caminho, uma sequência de arestas sem repetição, conectando qualquer par de vértices. Então, se você pensar um pouquinho, né, sem muito esforço, é possível perceber que é sim possível encontrar uma sequência de arestas conectando qualquer par de vértices desse grafo. Então, ele é sim um grafo conexo, certo? Se para esse exemplo seria possível identificar dois caminhos conectando V3 a V6, então para esse exemplo sim. Então para esse grafo seria possível identificar sim dois caminhos conectando aqui o V3 ao V6, certo? Então olhando para esse grafo é possível identificar uma aresta cuja remoção vai tornar o grafo desconexo? Bom, a gente poderia remover, para esse exemplo, duas arestas, né? Na verdade 4 arestas, né? Se a gente remover A1, o V1 vai se tornar um vértice isolado. Se remover o A6, a aresta 6, esse V7 também vai se tornar isolado. Podemos remover a aresta 2 ou a aresta A7, certo? E, portanto, para esse exemplo, removendo algumas dessas arestas, tornaria esse grafo desconexo. E por fim, seria representar o grafo por listas de adjacência. Então, esse último exercício aqui fica para você fazer aí utilizando o computador, um papel e lápis, certo? Bom, selecionei aqui mais alguns exercícios. Esses exercícios são exercícios propostos para você tentar resolver agora. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.